No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês minhas experiências alugando apartamento no Canadá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes. Nesse canal eu compartilho várias dicas sobre estudo e trabalho no Canadá. E uma das dúvidas que mais incomoda o brasileiro no momento que ele está indo para o Canadá é com relação à moradia. Onde alugar, qual a localização, o que eu tenho que olhar antes de assinar o contrato, quantos meses de aluguel eu devo pagar, são muitas dúvidas. Então se você tá nessa situação, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar certinho pra vocês como que eu fiz o meu processo lá em 2016, quando eu acabei de chegar como aluno internacional, e 6 anos mais tarde, em 2022, minha segunda experiência foi alugando um apartamento em Calgary, dessa vez já mobiliado e decorado. Então eu vou explicar pra vocês as duas experiências, como que eu fiz na época, e eu espero que esse vídeo agregue muito nas pesquisas de vocês aí de como alugar apartamento no país. Bom, eu vou começar então compartilhando a experiência de 2016. Na época, gente, eu gosto de falar que era tudo um mato mesmo, porque quando eu cheguei há 6 anos atrás, não tinha empresa de housing ainda, não existia no mercado. A única coisa que existia era o bom e o velho YouTube com pessoas de bom coração que davam dicas para as pessoas que estavam chegando. E uma das dicas que eu peguei no YouTube foi o seguinte, de vir ficar num Airbnb e procurar pessoalmente pela minha moradia, e foi dessa forma que eu fiz. Então lá em 2016, a minha primeira experiência alugando apartamento no Canadá foi exatamente dessa forma. No entanto, gente, a realidade hoje, depois de 6 anos, né, e acho que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se você hoje comparar preço de Airbnb, é mais caro, muitas vezes, do que locar um hotel. Sério, eu tava esses dias fazendo uma pesquisa para um roteiro de viagem e simplesmente vale muito mais a pena você ficar no hotel hoje em dia do que ficar no Airbnb. Tá muito mais caro. Por que? Eu não sei. Mas essa é a realidade. Só que na época que eu fiquei em Toronto, no Airbnb, era muito mais barato, né, gente? Eu lembro que eu paguei uma coisa assim, tipo, na base de $80 por dia, enquanto o hotel era $200. Hoje, você continua achando hotéis por $200, $250 e os Airbnbs, na média, assim, de 250 a 300 por dia. Ali pra ficar em downtown, tá? Eu tô falando. Então a realidade é totalmente diferente. Quem me acompanha no canal há mais tempo, volte em vídeos aí no canal em 2016. Eu peguei um Airbnb de frente pra torre, lindo, com, sabe, vista pro lago por $80. Então, só pra ilustrar pra vocês que talvez a realidade do Airbnb hoje assuste muita gente. Tem aluno meu que fala, né? Ai, Nath, eu procurei Airbnb, tá muito caro. Mas o que eu queria realmente chamar a atenção de vocês é o seguinte. Minha personalidade eu gosto, gente, de ver com os meus olhos, de entender a vibe do lugar, o que tem perto. Então, sempre que eu vou pensar em locar um imóvel, eu vou pensar em duas coisas essenciais. Então, anotem aí. Primeiro ponto que vocês precisam pensar, localização. Se está próximo do college que você vai estudar, e se é um lugar de fácil mobilidade, caso você queira arrumar trabalho, de repente em downtown, alguma coisa assim. Então não pode também ser uma coisa muito remota. E existe essa questão, né, de quanto mais na periferia da cidade você mora, mais barato o aluguel vai ficando. Só que ao mesmo tempo, se essa localização for muito distante, vai te atrapalhar na questão de trabalhar, de ir pro teu college e tudo mais. Então, na época, localização para mim foi assim o principal. E em segundo lugar, conveniência. Vocês precisam sempre lembrar que nesta bênção desse país faz -20, -30. Então, o que é conveniência? É você ter pelo menos um supermercado, uma farmácia, algo que você consiga ir rapidinho ali a pé, esteja o -20 que for. Não pode ser um lugar muito remoto, porque no dia que fizer temperaturas negativas, por mais que você tenha carro e tudo mais, não é nada conveniente você ir até esse local. Então, essa conveniência, vocês precisam pensar nos dias que estiverem muito frio. Com esses dois pontos cruciais em mente, localização e conveniência, que eu comecei as minhas pesquisas. Então, o meu primeiro passo antes de chegar em Toronto foi estudar o mapa da cidade e determinar ali onde que eu queria morar. Eu recebi duas recomendações: morar em Midtown, Toronto, ou morar no High Park. Acabei ficando em Midtown, Toronto, por questões de conveniência e de localização e preços de aluguéis também na época. Na época, acho que eu consegui um aluguel de um apartamento de um quarto por $1.200. Depois ele foi aumentando. Eu lembro que quando a gente entregou o contrato, a chave do apartamento, ele já estava em $1.300, mas era um preço que hoje você não acha mais. Na mesma região ali que eu morava, em Midtown, tá na base de 1.600, 1.700. Mas como que foi a minha busca, né? Então vamos falar um pouquinho da procura. Cheguei, fiquei no Airbnb e todo dia
sair para procurar apartamentos. Aqui no Canadá tem um negócio muito legal que você vai... Quando você gosta de um condomínio, normalmente ele tem as plaquinhas na frente falando das unidades disponíveis. Então é muito fácil você chegar aqui e se você gostou daquele bairro, daquela localização, você ir pessoalmente a pé, olhando as unidades que tem essas plaquinhas na frente, onde você consegue entrar, procurar o rental office e se tiver ali disponível, você já pode subir e ver o apartamento, se o apartamento estiver desocupado ou se o dono tiver autorizado, deixado a chave para visitas em qualquer hora. Então foi exatamente isso que eu fiz. Todo dia saí com uma pastinha embaixo do braço, com os meus documentos, work permit, study permit, extratos bancários do Brasil, tudo certinho para passar a ficha se eu gostasse de algum. E acho que levou 2 ou 3 dias para achar um apartamento, foi muito simples. Tudo bem que eu cheguei numa época do ano muito boa para arrumar apartamento, que é a época do inverno. Inclusive, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal falando das épocas para chegar pro college, se janeiro, maio ou setembro. E janeiro tem uma vantagem enorme que é chegar, conseguir contratos mais baratos e é uma época do ano que ninguém quer mudar. Então, a disponibilidade de apartamentos para alugar em janeiro é infinitamente maior do que a disponibilidade no verão. Se você procurar hoje, eu tô gravando esse vídeo em julho de 2022, você vai procurar apartamento, tem poucas opções com preço bom, tem muitas opções com preço lá nas alturas, mas porque existe esse movimento do mercado imobiliário, onde no verão fica tudo muito mais caro, no inverno ninguém quer mudar, no menos 20, então fica mais barato. Então foi isso que aconteceu comigo, tinha muita opção. Quando eu cheguei em fevereiro de 2016. Então, no terceiro dia, eu já achei um apartamento super legal, com conexão pro metrô, todas as conveniências possíveis e imagináveis que eu queria, porque no prédio que eu fui morar tinha cinema, mercado, farmácia, tinha um shoppingzinho, tinha conexão direta com o metrô, tinha Starbucks, tinha Tim Hortons, tinha tudo, eu amava morar ali. E aí, passei a ficha e o que me foi pedido na época é primeiro e último aluguel. Esse é o padrão no Canadá, pedir primeiro e último aluguel para quem está recém-chegado, porque ainda não tem credit score, não tem ainda conta em banco e tudo mais, então esse é o normal. Ah, Nath, mas eu fiz uma locação, o landlord pediu 3 meses, 6 meses. Gente, eu já vi amigas minhas que pagaram 1 ano de aluguel adiantado. Então vai depender do landlord. Nas unidades onde tem uma administradora que cuida do prédio todo, o padrão é o primeiro e último aluguel. Quando você aluga por fora, direto com o proprietário, aí isso pode variar muito sim, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a essa questão do depósito, no sentido de que existem muitas unidades que vão te pedir só o primeiro e último aluguel, então tentem evitar essas unidades direto com o landlord que vai pedir aí 6 meses, 1 ano de aluguel. Então, pra gente fechar essa história de 2016, essa foi a experiência. Cheguei, fiquei no Airbnb, consegui o apartamento na primeira semana, passei ficha, tudo certinho, paguei o primeiro e o último aluguel e precisei ficar mais um pouquinho no Airbnb porque o apartamento só liberava no dia 31 daquele mês e eu poderia entrar a partir do dia 1º. Então, foi essa a minha realidade back in 2016. Em 2022, voltando agora pro Canadá, né, fiquei uma temporada no Brasil durante a pandemia e agora eu retornei para a cidade de Calgary. Qual que foi a minha experiência? Mesma coisa, vamos procurar localização, vamos procurar conveniência. Primeira pesquisa, usei o site rentfaster.ca, excelente. Já filtrei ali por apartamentos mobiliados, porque eu não queria ter que chegar aqui em Calgary e mobiliar tudo. Então eu fiz essa opção e eu percebi que eu pagaria mais ou menos entre 300 e 400 dólares a mais de aluguel, mas para ter a conveniência de chegar num apartamento todo decoradinho, todo mobiliado, com panela, garfo, faca, copo, tudo. Essa foi uma experiência sensacional que não tive na primeira locação lá em Toronto, porque lá eu tive que comprar tudo, até copo, até talher, tudo. Então, eu não queria ter de novo essa experiência, sabe? Ter que comprar tudo do zero, chegar aí numa IKEA e ter que já gastar de cara uns 3, 4 mil dólares para poder comprar o essencial. Uma mesa para sentar, uma cama para dormir, copo, talher, enfim, é aquela comprinha básica que todo mundo chega e precisa fazer. Então, essa segunda experiência foi totalmente diferente da primeira. O que foi igual? A questão de eu mesma cuidar do processo de locação. Dessa vez eu não fiz a pesquisa em loco, andando pelo bairro e batendo de apartamento em apartamento, mas eu fiz aonde? Online, pelo Rentfaster.
achei esse apartamento que eu moro hoje. A administradora que cuida daqui chama City Search. E aí eu entrei em contato direto pelo chat mesmo ali do Rent Faster pra falar com alguém da City Search. 2 dias depois, um dia depois, já entraram em contato. E aí eu falei com uma pessoa que é como se fosse um corretor de imóvel do prédio aqui. Então essa pessoa fez uma videochamada, mostrou o apartamento, falou das condições, tudo que ela mostrou no vídeo estava igualzinho que a gente viu nas fotos, tudo decoradinho, com todos os móveis e tudo mais. E a gente só acertou a questão do pagamento e assinatura do contrato. Na ocasião, qual foi a única exigência que nós fizemos? Pagar o primeiro aluguel do Brasil ainda e o último aluguel, que é do depósito, quando a gente chegasse aqui, assinasse e pegasse a chave. E foi assim que a gente fez. Então, viajamos para Calgary, chegamos aqui, fizemos a inspeção do apartamento, tiramos foto de tudo. O corretor que veio entregar a chave também tirou foto de tudo, até porque quando a gente for devolver o apartamento, é o que ele falou, até os copos que estão no armário, os talheres, tudo isso aí ele vai contar, ele vai ver de acordo com as fotos. Então, enquanto ele tava fotografando, eu tava atrás do homem fotografando tudo também. Tem o albinho do apartamento por 2 motivos, né, gente? Pra me assegurar de que quando eu deixar o apartamento eu vou deixar igualzinho, a gente ter noção também do que era do proprietário e o que é nosso. Porque tem muita coisa que a gente foi comprando. Óbvio, tem coisa que a gente vai lembrar, né? Tipo, a cafeteira eu comprei, algumas panelas, algumas coisas que eu senti falta. Mas na hora de ir embora eu tenho as fotos, o que era da pessoa, o que é meu, e tá tudo certo. Então essas foram as minhas 2 experiências, espero que ajudem vocês também a entender um pouquinho do jeito que eu penso e da forma como eu acabei fazendo. E aí, pra fechar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas muito importantes, né? Um mito que muito brasileiro tem é de que vai chegar aqui sem o credit score e não vai conseguir alugar nada. Gente, isso é mito, tá? Pode ser que quando você vai fazer a contratação direto com o landlord, né, que é a pessoa que é dona do imóvel, essa pessoa tenha suas próprias exigências, como eu falei no vídeo. 6 meses de aluguel, pode pedir 1 ano de aluguel, pode exigir 1.500 coisas de você. Mas normalmente, se você aluga com uma administradora, que é o caso da City Search aqui, lá em Toronto eu aluguei com a Happy Rent, em Toronto tem a Minto, tem a Homestead, tem várias administradoras. Então, quando você aluga como administradora, o volume deles de locação é muito gigante. Então, eles não têm tantas exigências quanto um landlord, que é só um dono de uma unidade. Normalmente, uma administradora que nem a City Search aqui, ela é dona de N prédios na cidade. Então, eles têm um outro tipo de avaliação desse novo locador. Então, normalmente, eles vão pedir só o primeiro e o último. Vão, obviamente, verificar se você tem já um work permit para trabalhar legalmente no país e ter condições de arcar com aluguel, mas é só isso que eles vão pedir. Vindo para cá com work permit, alugando como uma administradora séria, vocês não vão ter problema de cair em golpe ou de ter que ficar pagando vários aluguéis adiantados. Então, essa é a minha sugestão. Procurem sempre administradoras grandes, pesquisem no Google o nome daquele condomínio. Inclusive, teve um caso bizarro. Esses dias, uma aluna minha me mandou um link e falou: Nath, tô pensando em alugar nesse apartamento, em Toronto. Aí eu olhei essa região e falei: essa região não é muito boa. Entrei no Google, joguei lá o nome do condomínio e assim, apareceu um monte de review horrível. Tanto que o Google tem de até 5 estrelas, o condomínio que ela tava querendo era 1.9, tipo assim, horrível. Aí eu mandei pra ela, falei: não, foge, corra pras montanhas, não alugue aí. E aí eu mostrei pra ela, falei: sempre que você vê o nome do condomínio, joga no Google e veja os reviews de quem já está morando ali, né? Então, aqui, por exemplo, o condomínio que eu vim morar tem um nome, só joguei no Google, vi lá os comentários e tudo mais. Ok, é um bom apartamento, tá com uma pontuação boa. Eu acho assim, gente, acima de 4 estrelas já tá excelente, tá? Sempre tem um ou outro que reclama de alguma coisinha, mas você tem que fazer uma avaliação. Se tem mais pessoas falando bem do lugar, a chance desse lugar ser legal de morar é bem maior do que você pegar uma com review super baixo, super ruim. Então, anotem essa dica aí do review do Google, porque é muito boa. Então, essas 2 dicas são bem importantes. Alugar com administradoras grandes, que não vão te exigir tanto, até porque elas têm seguro, elas têm 1000 coisas aqui. Então, elas dão um pouquinho mais de credibilidade para o recém-chegado. E a segunda coisa é olhar no review do Google para ver se realmente este apartamento, esse condomínio que você está querendo morar, é realmente legal. A parte de conveniências, que nem eu falei, usem também a ferramenta do Google Maps, pega aquele bonequinho, se joga ali na rua e vai andando ao redor, tipo 1 quadra, 2, 3, 4, pra ver o que tem ao redor do apartamento que você tá querendo alugar. Eu fiz isso, tanto que quando eu cheguei aqui, eu já tinha conhecido todas as ruas do meu bairro, só de andar pelo Google. Então, quando eu cheguei, eu já sabia que tinha salão de beleza, uma Dollarama 3 quadras, tem o Co-op, tem farmácia, tem uma rua ali que tem vários restaurantes. Então, eu já sabia que era um lugar legal, com uma conveniência boa e que pode estar ao menos 20 que for, eu só atravesso 1 quadra, que meia quadra, tô no mercado.
É isso que eu queria e é isso que eu, né, busquei nas minhas pesquisas. E aí a última pergunta, né, com relação a Nath, alugo sozinho ou pego uma empresa de housing? Serviços em geral no Canadá é muito pessoal. Eu não sou uma pessoa que acha que regra tem que, sabe, caber para todo mundo. Cada um sabe de si, cada um tem uma personalidade. Tipo, eu tenho uma personalidade que gosto de pegar e fazer sozinha. Minha personalidade. Tem serviço que eu gosto de pagar para fazer, tem coisas que eu gosto de eu mesma fazer. E mesmo às vezes que eu pago para alguém fazer, eu gosto de entender o que a pessoa tá fazendo. É o tal do saber para poder mandar. Você nunca faz de olhos fechados. Então, é minha personalidade. Então, respondendo essa pergunta, serviços em geral, gente, mesmo serviço de housing, serviço de consultoria de intercâmbio, que hoje é uma coisa que eu trabalho, serviço de consultoria de vistos, é uma coisa muito pessoal. Tem gente que se sente confortável pagando um profissional para fazer para ele, tem gente que se sente confortável fazendo sozinho. E tá tudo bem, cada um faz da forma que acha melhor. Eu particularmente nunca usei serviço de housing, não sei se é bom ou não. Eu acredito que é uma conveniência, sim, você ter uma pessoa, um profissional correndo atrás desse imóvel para você, mas isso não tira de você a responsabilidade de também olhar com os seus próprios olhos, fazer essa pesquisa no Maps, olhar review no Google, tudo que eu tô falando nesse vídeo também é sua responsabilidade de fazer. Não adianta só você pagar a pessoa para fazer e só, porque, gente, depois que você chegar aqui, que você assinou o contrato de 1 ano, você não, você pode chorar, reclamar, colocar no review do Google por aí. Não adianta, você vai ter que engolir 12 meses de contrato num lugar que você não gostaria de morar. Então, é legal, às vezes, você também assumir um pouquinho de autoridade, né, sobre o teu processo, sobre o seu projeto Canadá e também fazer essa busca mais efetiva pro teu caso. Mesmo que você esteja pagando um profissional, não deixe de ter autonomia sobre o que você está fazendo. É igual hoje, eu trabalho com consultoria de intercâmbio, tem muita gente que me contrata e eu falo para o aluno, mas você tá me pagando para fazer para você não tá me pagando para escolher o curso e falar para você, olha, esse curso vai ser bom para você. Eu quero que você desconfie de mim, eu quero que você entre lá, que você veja as matérias do curso, eu tô te dando sugestões, eu vou cuidar de toda a parte operacional, matrícula, linha do tempo, prazos com a escola, eu vou fazer o meu trabalho como consultora, mas o cerne da coisa, o essential é você, é o teu projeto, é você que vai sentar na cadeira da escola e vai estudar aquela matéria. Então eu sempre falo para os alunos, tomem um tempinho para olhar a grade de aulas, ver certinho, se ver estudando aquela matéria, aquele curso, para você escolher, sabe, com 100% de certeza, porque é o teu projeto. E a mesma coisa vale para os serviços de visto. Se você está contratando um profissional, não é só simplesmente, vou mandar todos os documentos e ele vai fazer sozinho. Não, você tem que ter também uma proatividade de ler o site do governo, de revisar as cartas, de olhar template. Você também ser ativo. Você tá com um profissional fazendo toda a parte operacional para você, mas o processo é seu. Se o visto vier negado, quem vai ficar no prejuízo, infelizmente, é você. Então, por mais que você esteja pagando por um serviço, tenha, assim, esse discernimento de ter autonomia, de ter domínio sobre o seu projeto, porque é o seu projeto. Você está pagando um profissional para te auxiliar, mas o projeto é seu, tá? Tenha sempre isso em mente. Então é isso, respondendo essa pergunta, é muito pessoal de cada um contratar ou não. A minha experiência pessoal foi de não contratar um profissional de house das 2 vezes e deu super certo. Eu amava meu apartamento em Toronto, amei esse apartamento aqui de Calgary também e com certeza se eu sair daqui e for para uma outra unidade, vou continuar seguindo esses princípios de localização e conveniência e vou continuar procurando apartamentos mobiliados e decorados, porque eu amei. E é uma coisa super particular de Calgary, viu, gente? Porque se você colocar lá no Rentfester ou em qualquer outro site de busca apartamentos mobiliados em Toronto, tipo, assim, aparece 2, 3 só na cidade inteira. E aqui em Calgary é uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu filtrei, né, eu tava só procurando apartamentos em geral. Aí veio assim, sabe, um clique, eu falei, nossa, vou procurar apartamento mobiliado. Aí eu filtrei lá por furnished. Apareceu umas 50 opções. Eu falei, nossa, calma aí. E aí eu vi que não era tão mais caro, você paga em média $300 a mais só pela mobília toda. E aí deu super certo, porque eu comecei a procurar só mobiliado. E até hoje, se eu vou dar uma olhadinha, sabe, no Rentfester, eu sempre coloco mobiliado, aparecem umas coisas assim muito bonitinhas, mesmo assim, sabe? Gostei da experiência. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do bate-papo. Se tiverem qualquer dúvida, põe aqui nos comentários pra mim. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque eu nunca peço, mas tem que pedir porque, né, youtuber que se preze, pede.
Gente, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.